Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, de todos os canais que estão aqui conosco, o canal da Universidade Livre Pampé, Filosofia e Movimento, o canal do Sejus, e por aí vamos. Um abraço grande, eu sou Carla Pavão. Hoje, na verdade, eu vim aqui conversar com a comunidade, mas eu vim pedir um pouco de preces, orações, axé, boas energias, enfim, aquilo que você acredita. Na semana passada, exatamente no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, pela manhã, eu recebi a notícia de que minha amiga de infância, Patrícia Anunciato, tinha sido morta junto com o filho de 9 anos, Marcelinho, por um vizinho de 18 anos, Davi, que após uma discussão sobre som alto. E é uma amiga que eu tenho há mais de 40 anos, frequentei a escola com ela. Nós somos um grupo de meninas, hoje não mais meninas, senhoras, mas que conviveram juntas, e as famílias também, e ela fazia parte desse grupo. Então, foi algo muito, muito sofrido, né? Esse luto vai permanecer. Eu tenho pedido em todos os grupos espíritas, católicos, protestantes, de matriz afro, eu tenho pedido vibrações, energias pela família que ficou, a irmã dela também, minha amiga, Cláudia, e tenho pedido por eles, né, nesse desencarne. E por conta disso, desculpe que eu ainda me emociono, né, faz parte desse processo de luta, né? Espírita chora, sim, espírita sente saudade, a gente não pode negar as emoções humanas, como se faz muitas vezes nas partes mais conservadoras aí do movimento espírita, a gente é humano, né? Então faz parte isso. E aí eu fiquei pensando num texto que eu poderia trazer em homenagem, né? Em homenagem à mulher que ela foi, à mãe que ela foi, à amiga. E o que me ocorreu foi pegar um texto, eu só estou anotando aqui, que eu estou falando com vocês, para eu saber que eu já fiz esse texto. Me ocorreu pegar um texto aqui do livro do Leonardo Boff, A Saudade de Deus. Eu já trouxe algumas vezes para vocês esse livro. E falar, o texto é o seguinte: as mulheres despertam a dimensão de ânima em Jesus, em homenagem. Então, essa é para você, a empate, aonde você estiver. Em alguns casos acontece isso, né? Talvez porque a pessoa não pudesse ser despertada, mas que você desperte aí outros espíritos, outras pessoas e nos desperte aqui quando tiver em condições. Então, ele vai começar dizendo o seguinte: Jesus pode crescer em conhecimento e ser ensinado? Não é ele, o Filho eterno do Pai, encarnado em nossa condição humana, ambígua, marcada por luz, por sombra, por conhecimento e ignorância? E como Filho de Deus não tinha acesso a todo saber e a toda ciência? Aí ele vai dizer, não é o que dizem as escrituras cristãs. Antes de tentar uma resposta, vamos enfatizar o seguinte fato: Jesus entrou no mundo por uma mulher, Miriam de Nazaré. Sobre ela veio o Espírito Criador e permaneceu definitivamente nela. Lucas capítulo 1, versículo 35. Sabemos que agora tem uma teologia que contesta essa questão da virgindade de Maria, mas enfim, não é meu papel aqui falar isso, não é meu lugar de fala. Então ele vai dizer assim: Maria foi elevada à altura da divindade, foi assumida pelo Espírito de tal sorte que o evangelista Lucas pode dizer: por isso o santo gerado será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Somente alguém que está à altura de Deus pode gerar um filho de Deus. O evangelista usa o mesmo verbo, armar a tenda, morar definitivamente aplicado a Miriam, que São João aplica a encarnação do verbo, armou sua tenda entre nós. Como o verbo se encarnou em Jesus, o Espírito se espiritualizou em Maria. Ambos foram divinizados, cada um no seu modo. Claro que para nós espíritas, eu sempre digo isso e lembro, Jesus não é Deus, né? Alguns segmentos mais conservadores ainda nos questionam se os espíritas são cristãos, justamente porque essa é uma dos dogmas que a gente não acredita, a gente não compactua com isso. Mas nós aqui estamos no canal Espiritualidade Plural.
Então, ele vai dizer o seguinte, Boff, sem uma mulher não teria havido a encarnação do Filho do Pai entre nós. Então, depois do fiat, né, da luz de Maria, de sua aceitação, a mulher é que ocupa o lugar central na história, gerando Jesus. Então, nela estão presentes as figuras divinas, no caso, para os católicos, o Espírito Santo, para nós espíritas não tem isso, mas na pessoa do Pai, para nós Jesus é um espírito puro, mais puro que já esteve na Terra. Então, ele vai dizer o seguinte, que a encarnação do Filho do Pai, que assumiu toda a nossa existência, por mais que tenham contradições, né, por mais que tenha contradições, ela está ligada aos arquétipos, né, tanto sombrios como luminosos, dos processos de construção da nossa identidade. Então, nos 2 primeiros anos de existência, como nós explicam os psicólogos e psicanalistas, ele teve que elaborar na linguagem freudiana o complexo de Eletra, que é a relação com sua mãe e depois com seu pai e parentes, o complexo de Édipo, pois esse é o caminho percorrido por todos. Aí ele vai citar os evangelhos apócrifos e vai dizer que os estudiosos, hoje em dia, se referem muito às traquinagens do menino Jesus, na escola com seu mestre e coleguinhas, que ele passou por essas fases de crescimento humano até a idade adulta, e nele estavam presentes o masculino, que é o ânimos, e o feminino, que é o ânima. 2 princípios que estruturam a nossa percepção do mundo e comportamento face aos outros. A dimensão de ânima responde pela sensibilidade, pela ternura, pela capacidade de intuições e pela captação de mensagens presentes nos fatos. Esta dimensão está no homem e está na mulher. Porém, mais densamente na mulher. Então, não é aquela coisa de que a mulher é fraca, até isso a gente está combatendo no Mulheres e Mitos, né? A gente tem falado muito disso. É só uma sensibilidade. Enquanto o ânimo se responde pela racionalidade, pelo rigor, pela capacidade de abrir caminhos e superar dificuldades. Essa dimensão do ânimo também se dá na mulher e no homem, com a mesma intensidade. Não é que a mulher é toda sensibilidade e o homem é toda racionalidade. Isso é uma construção do patriarcado que nós não compactuamos aqui, aparentemente o Boff também não, né? Então, vamos lá. As mulheres despertam essa ânima em Jesus porque elas mostram especial preferência por quem? Pelos pobres, pelos destituídos, pela sua capacidade de amizade com Lázaro, pelo amor a Marta, a Maria Madalena. Então, tudo isso que Jesus nos traz, Jesus, como judeu, como não cristão, inserido numa cultura e numa família do seu tempo, ele rompe com o antifeminismo presente nos textos do Primeiro Testamento. Então, considerando isso, né, a esfera do feminismo em contraposição aos valores do masculino cultural, centrado na submissão da mulher, isso Jesus nos traz. Nós encontramos nele um frescor originário, uma sensibilidade, uma capacidade de amar, perdoar, de ternura para com as crianças, que é muito bonito, para com os pobres, a compaixão para com os sofredores do mundo, a abertura indiscriminada a todas, especialmente a Deus, chamando de paizinho querido Abba, né, que a gente vê. E é emblemática a sua palavra conservada no Evangelho de São João, quando diz o seguinte: se alguém vem a mim, eu não mandarei embora. João, capítulo 6, versículo 37. Então, esse alguém podia ser um publicano, podia ser um fariseu, podia ser o cobrador de impostos, né, Zaqueu, podia ser um doente desesperado. Quem gritasse por ajuda podia ser o teólogo, Nicodemos. Quem gritasse por ajuda era acolhido, porque Jesus vivia cercado de discípulos, de homens, de mulheres, desde o início da sua peregrinação, de toda essa sua jornada ambulante como peregrinador, mulheres o seguiam e cuidavam com a feminilidade de suas necessidades. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3, 23, 49, 24 e de 6 a 10. Então, ele era um discípulo dos iguais, uma eclesiologia feminista crítica da libertação em Petrópolis, diz isso. Peraí, deixa eu ver o nome do livro. Discípulo de Iguais, que é o livro que eu acabei de citar a autora. Em razão da utopia que pregava o reino de Deus, que é uma libertação de todo tipo de opressão, que nós esperamos, desculpem, gente, isso aqui é para lembrar que eu tenho daqui a pouco um compromisso. Ele quebrou vários tabus sobre as mulheres, contra o ethos do seu tempo, conversou publicamente a sós com uma herege samaritana, causando perplexidade aos discípulos. Está em João, capítulo 7, versículos de 53 e versículos de 8 a 10.
Ele deixou tocar, deixou ungir os pés por uma conhecida prostituta. Hoje, a gente sabe que há divergência se Madalena era uma prostituta, mas eu estou seguindo o texto do Leonardo Boff. Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. E são várias as mulheres que foram beneficiadas com o seu cuidado, como a sogra de Pedro, a mãe do jovem Naim, ressuscitado por ele, igualmente a filhinha morta de Jairo, oficial romano, a mulher corcundinha, a pagã Sírio-Fenícia, cuja filha psiquicamente doente foi libertada, a mulher que servia, que tinha 12 anos, a hemorragia, todas elas foram curadas e elas aparecem dentro dessa dimensão de ânima, de compaixão para com os sofredores, mas não diminuindo a mulher. Esse é um grifo meu, essa última frase, não diminuindo a mulher. Em suas parábolas, ele citou como exemplo as mulheres, especialmente as pobres, como a que extraviou a moeda, em Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10. A viúva que depositou 2 trocados no cofre, no óbolo da viúva do templo, e tudo o que tinha, em Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. A outra viúva corajosa que enfrentou o juiz, Lucas, capítulos 18, de 1 a 8. E a mulher Sírio-Fenícia, que enfrentou ele próprio, em Marcos, capítulo 7, versículo 26. Nunca foram apresentadas como discriminadas, mas com toda a sua dignidade e a altura dos homens. E aí o Boff vai dizer o seguinte, que a mesma crítica que Jesus faz à prática social do divórcio pelos motivos mais fúteis e a defesa do laço indissolúvel do amor, em Marcos capítulo 10, versículos de 1 a 10, tem seu sentido ético de salvaguarda da dignidade da mulher. Para nós espíritas, nós também estudamos essa passagem, mas nós estudamos entendendo o seguinte, que o divórcio, se as pessoas não vivem bem, ele é um caminho também de paz, de amorosidade. Não falamos que as pessoas têm que viver eternamente com seus cônjuges, de forma alguma. Mas vamos ver o que o Boff diz aqui. Ele diz assim, as mulheres nunca traíram Jesus como fez Pedro, ou abandonaram seus discípulos, que após sua crucificação estavam voltando desolados para casa na Galileia. Elas ficaram perto enquanto Jesus agonizava na cruz. Seus nomes são referidos, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago Menor e de José. São João é ainda mais preciso. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. João capítulo 19, versículo 25. Foram essas que, passado o sábado, compraram aromas para ungir Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1. Maria Madalena, mais apaixonada, viu o sepulcro bem de madrugada, quando ainda era escuro. João capítulo 20, versículo 1. E se defrontou com o sepulcro vazio. Foram as mulheres, especialmente Maria Madalena e outra Maria, que testemunharam por primeiro a ressurreição de Jesus, já que nós espíritas não acreditamos numa ressurreição, mas numa aparição de Jesus. E correram para contar aos apóstolos, como está em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Por essa razão, São Bernardo disse que as mulheres foram apóstolas para os apóstolos. O fato de as mulheres terem sido sempre fiéis a Jesus e de jamais terem traído e abandonado, e de terem sido as primeiras a testemunhar esse fato do cristianismo, deveria ter grandes consequências para a igreja posterior, segundo Leonardo Boff. Mas nada disso ocorreu, elas continuaram numa estrutura patriarcal, quer dizer, salvo agora a exceção feita ao Papa Francisco, que tem dado lugares importantes de liderança para as mulheres dentro da sua igreja. E aí o Boff vai dizer, se admiramos a sensibilidade feminina de Jesus, essa dimensão ânima, seu profundo sentido espiritual da vida, a ponto de ver sua ação previdente de pai em cada detalhe da vida, como nos lírios do campo, nas aves do céu, na figueira, nos trigais e nos destinos da semente que dão importantes e diferentes frutos, estamos também a supor que ele aprofundou essa dimensão na humanidade. A partir do seu contato com as mulheres, Jesus também aprendeu e não só ensinou. As mulheres com sua ânima despertaram vivamente a ânima de Jesus e completaram o seu ânimo masculino. E aí ele vai dizer o seguinte, que um dado de pesquisa recente confirma 2 textos chamados Evangelhos Apócrifos, no Evangelho de Maria, Miriam de Magdala se chama, e no Evangelho de Felipe, segundo Lelupe, mostra uma relação extremamente afetiva de Jesus, como homem, ele vivendo essas 2 dimensões de ânima e ânima, e até a relação especial com Maria de Magdala. E aí o Boff vai dizer, embora tais relatos possam ser interpretados no sentido espiritual dos gnósticos, né, que é essa matriz, nós não devemos, dizem reconhecidos exegetas,
excluir um fundo histórico verdadeiro, a saber, uma relação concreta, talvez, de Jesus com Maria Madalena. Mas ele diz assim, um dito antigo da teologia afirma, tudo aquilo que não é assumido por Jesus Cristo não é também redimido. Se a sexualidade também expressa uma relação marital, não tivesse sido assumida por Jesus, não teria sido redimida. E depois ele vai terminar aqui dizendo o seguinte, essa profunda humanidade de Jesus se deve seguramente em considerável proporção às mulheres que o acompanham, foram suas discípulas, o admiraram e o amaram, ajudando-o a ser mais plenamente humano e enriquecendo sua dimensão de ânima. Então, para vocês, para as mulheres vítimas de violência masculina, para essa minha amiga querida, para todas aquelas que ficaram, estamos juntos nessa dimensão feminina, nessa dimensão de luta, de paz, de bem, de espiritualidade, construindo uma nova humanidade, uma nova sensibilidade nesses mundos masculinos que nos rodeiam. Um beijo grande, muito obrigada a cada um de vocês, desculpem a emoção novamente, e deixem seus comentários. Paz e bem, gente. Um beijo grande. Paz e bem.